Fala, Marcel. Descobrir a identidade do mercador. Where are you going, Leon? Resident Evil. Desde que o R4 foi lançado, a identidade do mercador permanece como Caralho. um dos maiores mistérios do jogo. What are you selling? Are you picking up the pizza? E tem gente que literalmente passou Então, mal de tanto mas pesquisar. Mas indo e a próxima geração? Será que os caras vai vir console com disco? Aí fodeu se não vir. atrás de informações sobre esse cara aqui, Os caras ó. tá E matando a nada. mídia física, né? Oh, Mercador é o Porém, Marcel. depois que o R4 Remake foi lançado, algumas peças se encaixaram. E eu venho escrevendo uma teoria E se bizonha não sobre vir, ele aqui, fodeu. que na minha cabeça faz muito sentido, cara. E o que eu pensei, mano? E que até mesmo revela a lore desse personagem O mascarado, lore. que ninguém sabe como é o seu rosto. Tomara que não seja igual ao do Dream, né, cara? te voy a hacer picadillo. Será que é o Marcel? Por isso o Marcel usa máscara. Caso você tenha sido engolido por uma baleia igual Jonas e não sabe nada sobre o jogo, Parece o muito mercador David é basicamente Jones um essa NPC que fornece armamentos e recursos. Parece aquela foto do David Jones, tá ligado? Sentado de... Caralho, com a foto, mó cabeção. Interessante, É foda. digamos assim. O cara literalmente pode iniciar uma guerra com isso aqui. Ele tem os olhos vermelhos durante a noite, o que significa que, assim como o Leon e os ganados, ele está infectado com os Las Placas. E essa é a explicação do porquê ele não é atacado por outros infectados. O seu ponto ali de camelô, onde ele vende as paradas, é sinalizado por uma luz Caralho, azul ficou muito igual, né? ou Porra. roxa. E ao ver esse personagem, nos sentimos até mais seguros, pois tem uma musiquinha relaxante ali e dá vontade de ficar lá pra sempre, cara. Muitas teorias burraldas surgiram para explicar a origem desse NPC. Uma delas é que ele seria só um mecanismo de jogo e nada mais. Podia Só dar pra estaria ali matar te ele oferecer no armamentos R4, e né? é isso. No Ou que remake. o Leon estaria alucinando Tá vendo essa munição aqui faz dele? Não irei vender com nenhuma todas pra as você. plagas. Mas já adianto, nenhuma dessas teorias faz sentido. Não faz sentido. Você é Porra. estrategista? Invista com a Rico. Aqui é o seu perfil. Alguém tem um AD-Block aí pra Principalmente a recomendar? primeira, pois no Resident Evil 6 o Express. próprio Leon faz uma referência ao mercador, meio que confirmando que ele realmente existiu e não era uma simples mecânica de gameplay. Welcome back, stranger. Além de que o Duke no Que funcione, V8 porque- também faz uma referência a ele, como se os Great. dois até mesmo tivessem sido amigos em algum momento. O que vai comprar? Um antigo amigo meu dizia isso. A Tava gosta de dar bunda, hein, Tava? Ela conhece os moleques. Oh, estranha. Vai comprar o quê? Não tá funcionando mais. Se usa, me lugar passa pra aí. montar Nunca uma critiquei a loja. AD-Block. Estranho. E olha o que veio até mim. E tem aquela também que fala que ele usa lentes de contato vermelhas à noite pra enganar os ganados. Mano, quem formulou essa teoria? Mas enfim, como a maioria sabe, o R4 foi feito às pressas pela Capcom. Por conta Às disso, pressas? muitos detalhes ficaram faltando. E eu acredito que um deles foi contar a história desse personagem misterioso. O que será que ele esconde debaixo dos panos? Qual o seu verdadeiro rosto? E o mais importante, por que ele ajuda o Leon Não falaram que refizeram uma de vez? se ele está infectado? Umas 3 vezes, alguma coisa assim. A calcinha, será que é rosa ou é amarelinha ou é vermelha? Bom, eu acho que a maioria não entendeu, mas existe sim uma Dá história. pra usar no para o Chrome, mercador. Levet? E o remake A ajuda extensão? a complementá-la. Ele Vou esconde dar um uma spoiler pira aqui. aqui. O mercador é o avô do Louis. Que nem fodeu. Eu sei que é meio difícil de engolir uma informação pesada assim do nada, É. mas eu vou explicar o porquê. Relaxa aí, cara. Tudo começa com essa nota. Louis Serra e a terceira pessoa. O paradeiro de Serra ainda é desconhecido. Provavelmente ele esteja usando uma velha passagem secreta Carlinhos ensinada é a muito ele bom, né? por seu avô, que costumava a caçar na região há tempos atrás. Estou bem certo de que ele está se escondendo em algum lugar fora da nossa propriedade na floresta. Se seu avô ainda estivesse vivo, eu o usaria para encontrar Serra. Mas como ele descobriu sobre o ovo injetado em seu corpo?
Ovo injetar no... Tanto no jogo original quanto no remake, sabemos que a vila é o local de infância do Louis e que o seu avô, que conhecia aquele lugar como a palma de sua mão por causa das caçadas, teria lhe ensinado todas as passagens secretas para ele. Seu avô então conhecia todas as passagens, né? Mas enfim, essa teoria tem um pequeno problema. A carta diz que o avô de Louis estava morto. Então, ratão. A teoria simplesmente cai por chão assim, fácil? Na verdade não, meus amigos. Essa informação ressalta ainda mais o fato de que o mercador era assim. Caralho, que porra é? E vejam bem, se o Louis nesse tempo já estava planejando se voltar contra Saddler e havia se arrependido de ter criado a amostra da plaga, com certeza ele sabia que iria ficar, digamos que, foragido na vila. Saddler, como não é burro, certamente usaria o avô de Louis para chegar até ele. Então, a solução mais fácil que o cientista genial que ele encontrou foi forjar a morte de seu avô. E essa é a melhor explicação do porquê o mercador usa aqueles panos. É para simplesmente não ser identificado pelos ganados e até pelos líderes do culto. Louis sabia que eles iriam atrás do seu avô de qualquer jeito. Ou seja, eles iriam transformar ele em um ganado, ele querendo ou não. Fica aqui até senão te mato. Então, como ele foi o cientista responsável pelo Las Plagas, por que não injetar uma plaga em seu próprio avô? Ou melhor ainda, uma plaga controladora nele. Crie seu site com facilidade usando o criador de sites com IA da Hostinger. No campo de... Pra quem não sabe, no E4, de uma forma bem básica, tá? Existem 3 tipos de plaga. A normal, a controladora e a plaga mestre. A normal são os ganados burraldo lá, praticamente zumbis que servem à vontade da plaga mestre. E a controladora é aquela que o seu hospedeiro a controla. Por isso o Salazar e o Krauser, eu digo o Wesker, agem como humanos normais. Isso é porque eles possuem essa plaga controladora. Isso seria genial, porque ele sairia do radar não só dos líderes do culto, mas como também dos burraldo que encheriam muito o saco dele, né? Assim, o Louis fez com que seu avô continuasse vivo e longe dos perigos de Saddler, forjando a sua morte e sendo infectado com uma plaga controladora. Genial, né, cara? Esse cara é brabo. O maluco é brabo. O fato do esconderijo original do mercador ser no meio do lago contribui ainda mais para essa teoria, pois o Del Lago o manteria protegido de qualquer perigo durante a noite. Macho que é macho não gosta de andar com frescurinha, e eu gosto que me enrosco da danada da vizinha. Depois do lançamento do remake, essa teoria é complementada. Veja bem, o remake nos revela que o mercador é o maior hater do culto do Saddler. Ele chama eles de fanáticos religiosos e faz de tudo para tentar limpar a vila dessa praga, até mesmo dando recompensas para o Leon por destruir medalhões e outras coisas relacionadas ao culto, como se ele fosse um antigo morador que ainda está cuidando da vila. Em uma nota que passou meio que despercebida no remake, na minha opinião, tá? Ela reforça ainda mais essa teoria. O seu nome é O Diário do Velho, e pode ser encontrada justamente em um dos esconderijos ali. Claro que compra o jogo digital, mano. Não tem outra escolha. Veja bem o que ele fala. Há 3 anos, minha filha amada faleceu, logo após dar luz a um filho. Desde então, o menino cresceu consideravelmente. Ele era uma criança muito curiosa e tem uma verdadeira sede por conhecimento. Ele até tenta me seguir quando saio para caçar. Não consigo tirar os olhos dele por um comprar ou segundo. não joga. Aqui, claramente, vemos um garoto saindo para caçar com seu avô. Olha só que interessante isso, cara. Sempre que andamos na floresta, ele sempre me pede para contar histórias. Ele gosta muito de Don Quixote. Um garoto sedento por conhecimento que gosta muito de Don Quixote. Aqui tá claro que a carta se refere a Louis e seu avô. Embora ainda seja pequeno, o menino é inteligente e observador além de sua idade. Se ele não estivesse preso aqui, ele poderia ter se tornado um estudioso. Eu fui um tolo descuidado. Eu poderia jurar que atirei direto na cabeça do lobo. E ainda assim, ele se lançou contra mim. Eu consegui voltar para a cabana, mas meu ferimento está inchado e descolorido. Eu não suporto ver os olhos preocupados do garoto.
Meu corpo se move sozinho e posso ouvir vozes dentro da minha cabeça. Estou ficando louco? Não posso morrer agora e deixar o garoto para trás. Querido Deus, por favor, proteja-o. Aparentemente, o avô deste garoto morreu ou ficou louco por causa do ferimento do lobo. Porém, uma outra carta revela melhor essa história. É uma carta encontrada no sótão da casa do Bitores, onde conta a história da família Navarro e de uma criança que morava com seu avô perto do lago. Resumindo, essa carta fala que o avô do menino estava doente depois da mordida do lobo e que ele teria, entre aspas, enlouquecido. Como os moradores da vila estavam com medo. Eu andei investigando o remake. Eu tenho uma nota falando de gemidos no cemitério. Que isso? Minha teoria sugere que o mercador tinha gados antigamente. Até com um bi aceito. Que mostra depois. Caralho. Do diabo tomar conta dela, o Bitores ordenou que a casa do seu avô e do garoto fossem queimadas. Ou seja, essa carta indica que muito antes de os Las Plagas serem escavados por Cedler. Caralho, que eu tô lendo pelo notebook, aí eu não enxergo direito. Gênio, caralho. Pô, agora que eu li. Agora que eu li certo. Então... O parasita já poderia ser transmitido pela mordida do Comilo. E o avô de Luis, que supostamente era o mercador, teria enlouquecido e estava muito doente. O chefe da vila tinha medo da doença se espalhar e provavelmente mandou queimar a casa do Luis com o seu avô lá dentro. Ou seja, ratão. Então ele morreu, cara. Não faz sentido você falar que ele é o mercador. Calma aí, cara. Aqui muitos de vocês vão argumentar que o velho realmente morreu e que então Luis sumiu do vilarejo para seguir sua vida. Mas talvez isso não tenha acontecido. Por que você acha que o mercador usa roupas que escondem todo o seu corpo, incluindo uma grande capa e uma máscara, além de até mesmo luvas em seus dedos? Estaria ele fazendo igual o rei Balduino, só que ao invés de esconder a lepra, ele escondia o seu rosto por conta das queimaduras? Cara, não seja negacionista, isso aqui faz muito sentido. Tem mod do mercador pelado. Logo depois da casa pegar fogo, Luis sumiu do vilarejo e ficou obcecado pela ciência e por experimentos com os Las Plagas. Não é à toa que ele trabalhou até mesmo com a Umbrella. Mas por que ele ficaria tão obcecado? Talvez ele soubesse que seu avô estava vivo em algum lugar, ainda doente com aquelas plagas, e começou a estudá-las incessantemente para poder curá-lo. Essa é a única explicação de ele ter retornado à vila e feito negócios com Cedler e com os Los Iluminados. A galera fala que é por causa de dinheiro e tal, tem aqueles documentinhos, mas pra mim isso faz muito mais sentido, cara. Se ele era tão esperto assim, por que ele ia ser manipulado tão facilmente pelo Cedler? Na minha opinião, ele achava que essa era a única maneira que existia de salvar o seu avô. Era como uma amostra da plaga controladora. Foi por isso que ele se dedicou tanto ao estudo dos parasitas. Custe o que custar, ele queria curar o seu avô e ao mesmo tempo manter ele seguro. Não apenas isso, mas o Leon observa que o laboratório do Luis está cheio de tecnologia roubada da Umbrella. Ou seja, ele realmente estava fazendo de tudo para descobrir a cura. Era como se fosse uma troca. Cedler lhe daria acesso às escavações dos Las Plagas e ele daria a Cedler a amostra e uma forma de injetá-las em seu hospedeiro. Porém, como vocês sabem, isso saiu de controle rapidamente. O que contribuiu para isso é saber que nos documentos do laboratório, Luis estava trabalhando em uma tal de espécie superior, onde era um tipo de parasita do Las Plagas que não explodiria a cabeça do seu hospedeiro e que ainda deixaria ele inteligente, e que talvez seja o mesmo que eles queriam implantar na Ashley, o que indica que o Luis pode ter sido responsável até mesmo pela criação do Nemesis e usou esse conhecimento para criar essa espécie superior. Mas com qual intuito? Talvez para salvar o seu avô. Ou melhor ainda, ele só usou o conhecimento que tinha para retirar o parasita de seu avô, que estava doente. Como você sabe, os olhos do mercador não ficam mais vermelhos à noite, e é possível que ele não está mais infectado com Las Plagas, e usa somente as luzes azuis para se proteger deles, já que a plaga é muito sensível a esse tipo de iluminação.
Eu sei, cara, é uma teoria bem conspiratória. Somando o fato que eu li esses documentos com um pouco de pressa e posso ter me equivocado em alguma parte. Mas sei lá, pensa comigo. O mercador odeia os Los Iluminados, cobre o seu corpo todo como se estivesse tentando esconder algo, conhece todas as passagens secretas da vila e assim como Louis fala inglês, cara, querendo ou não, tudo se liga, sabe? E ele parece ser um cara muito velho, corcunda, ele reclama de dor nas costas. Então, meio que casa, sabe? Mas, novamente, isso é uma teoria, né? A gente não pode confirmar nada. Se essa teoria for verdadeira, a gente consegue saber estilo de vídeo, Marcelo. Olha só, vou te mostrar o porquê. A casa queimada de vídeo é muito lago, bom pra que com certeza é a casa do Louis e do seu avô, existe um porta-retrato nele dizendo um menino com seu avô. E pra confirmar que esse menino é o Louis, no sótão da casa do Bitores tem essa mesma foto dizendo família Navarro. Ou seja, esse talvez mercador ele carrega droga dentro seja o rosto do mercador. Deve vender. Deve vender. Ou talvez eu chapei demais nisso aqui, cara. Eu não sei, pra mim faz sentido, tá? Comenta aí o que você achou, que eu tô curioso pra compartilhar essa teoria com vocês. Valeu, tudo de bom.